nós estamos na estação mais quente do ano e as altas temperaturas exigem atenção da nossa parte. A gente já falou por aqui no Ver Mais sobre os cuidados com a pele e também os cuidados essenciais na praia, com o mar. Mas tem outro fator importante, a alimentação. Eu estou aqui do lado do telão porque hoje nós vamos receber aqui no estúdio, de maneira virtual, o infectologista Rogério Sobrosa para falar um pouquinho mais sobre essas viroses que costumam acometer as pessoas durante essa época. Temos o infectologista por aqui. Olá, Rogério, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. Vamos lá, então. Por que a gente costuma ter mais virose justamente agora no verão, quando faz uma viagem, quando vai para a praia? Qual que é a relação dessa época do ano com essa situação, com essa doença? Então, um ponto de vista que a gente pode ter é a relação à circulação de pessoas e o aumento da população em determinadas áreas onde a gente vai ter, então, uma escassez dessa questão do saneamento básico. Então, por exemplo, numa praia, você pode ter eventualmente uma população residente que é muito pequena, e nesse momento em que você tem um aumento súbito da população, o material fecal dessa população acaba se disseminando de uma maneira menos controlada e sobrecarregando, então, os sistemas que você tem de tratamento. E assim, tanto a água que é usada para o consumo pode se contaminar, quanto também a água da própria praia, tornando a praia imprópria para o banho. Doutor, e quando a gente fala em virose, é a mesma coisa que intoxicação alimentar? Tem alguma outra doença que costuma surgir agora no verão que é similar a essa situação? Então, os vírus, eles têm essa disseminação mais direta, então, a respeito da água mesmo, enquanto as intoxicações alimentares são causadas predominantemente por bactérias. Bactérias essas como a salmonela, por exemplo, a Escherichia coli enterotoxigênica, que são causas importantes de intoxicação alimentar durante o ano inteiro, mas que se acentua durante o verão pela maior dificuldade de você manter os alimentos numa condição adequada. Então, muitas vezes, quando você vai num buffet ou em um outro local onde o alimento fica exposto, a temperatura mais alta favorece o crescimento dessas bactérias e elas produzem daí as toxinas que causam essa intoxicação. E aí, quais são as principais orientações importantes para levar em consideração, pensando nesse contexto que você nos apresentou agora? Produzir mais os alimentos que vai comer na praia, por exemplo, em casa, ir só em restaurantes confiáveis? Que caminho assim a gente pode tomar? Existe uma série de coisas que a gente pode fazer, algumas delas dentro de casa mesmo, ou seja, em relação à conservação dos alimentos que você vai consumir em casa. Então, determinados alimentos, eles têm mais risco de trazer contaminação, por exemplo, com as bactérias produtoras de toxina, como, por exemplo, o alimento que contém o ovo, que contém o frango, vão ter uma quantidade maior de salmonela e isso pode causar intoxicação. Então, não manter esses alimentos por muito tempo. Depois do cozimento, já procurar se desfazer dos restos e não utilizar eles novamente, né? A outra forma também importante é quanto à água que você bebe. Então, a água tem que vir de uma procedência segura. Então, muitas vezes, o tratamento da água diretamente da torneira pode não estar 100% adequado, então você pode fazer esse tratamento através da cloração da água, ou então você pode comprar água e consumir água naquelas bombonas, ou então em garrafinhas, né? Outra coisa importante é você observar, então, o local onde você se alimenta, em que o alimento não fique exposto por um tempo prolongado. Então, muitas vezes, quando a gente vai comer em buffets, outras coisas assim, a gente precisa ter bastante cuidado com alimentos que são manipulados com as mãos e alimentos que contêm o frango ou o ovo, em que esses alimentos têm um risco maior de contaminação. Ao mesmo tempo, também a gente deve procurar ir nos horários mais próximos da abertura do restaurante, não depois de algumas horas que o alimento já ficou exposto, em que isso pode, então, já causar uma contaminação maior. Em relação a alimentos consumidos na praia mesmo, preferir alimentos que sejam industrializados, né, que venham em saquinhos ou embalagens fechadas, que você vai ter menos risco do que alimentos que são produzidos artesanalmente, né? Em relação ao banho do mar, que também pode ser uma fonte de contaminação,
procurar então praias que não que estejam próprias para banho, né? Então você vai ver que nas praias existem as plaquinhas colocando então se ela está própria ou se ela está imprópria para banho. Se estiver imprópria para banho, não entrar na praia. E aí uma dica legal para os nossos telespectadores é checar nos órgãos oficiais. Por exemplo, a questão da balneabilidade no site do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Semanalmente ou quinzenalmente eles publicam lá a relação das praias que estão ok ou não para se banhar. E em relação aos restaurantes, a gente já comentou por aqui no Ver Mais, a Cidasc, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola aqui de Santa Catarina, também costuma fiscalizar com frequência os restaurantes e tem lá a relação daqueles que estão dentro das normas sanitárias. Doutor, é importante também a gente falar sobre a questão dos sintomas. Apareceram aqueles sintomas típicos como enjoo, vômito, diarreia. O que fazer? Porque a gente sabe que essas viroses são bem fáceis de transmitir. Perfeitamente. A gente está tendo atualmente, então, surtos de norovírus em outras áreas do litoral brasileiro e é provável que a gente tenha esse aumento de casos também em Santa Catarina. É clássico a gente ter um aumento dos casos de norovírus nessa época do ano. E o que a gente deve fazer nesses casos? Então, não suspender a alimentação, então manter a alimentação, manter uma hidratação mais intensa por via oral, né? Procurar, então, se forem crianças pequenas ou pessoas idosas, particularmente são mais suscetíveis à desidratação, então esses são mais importantes de ter uma avaliação médica, e no caso da pessoa ter um quadro muito intenso, também a avaliação médica pode ser recomendável. Perfeito. Muito obrigada pelas tuas informações. O pessoal de casa deve ter anotado tudo, ficado atento. Obrigada, doutor Rogério, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço.